Entrou. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos para mais uma live. Quem vem comigo? Olha só. Hoje a nossa live, gente, é sobre o vínculo, né? É um vínculo afetivo com os nossos filhos ou a gente tem dependência emocional dos nossos filhos? Isso é um apego seguro ou é uma dependência emocional? É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa live, tá bom? E sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Boa tarde, Sara. A gente vai falar sobre vínculo afetivo, vínculo seguro, apego seguro ou dependência emocional. Muitas vezes, né? Boa tarde, Juliana. Nós mães, a gente com essa questão de cuidar dos filhos, de dar a eles algo, de exercer mesmo, né, a nossa maternidade, a nossa disponibilidade enquanto mãe, a gente pode confundir um apego seguro, um vínculo bacana com uma dependência emocional. Muitas vezes as mães elas se tornam dependentes emocionalmente dos próprios filhos, como se aquele filho tivesse, né, que ser responsável pela felicidade da mãe. Vamos conversar sobre isso? Vamos bater um bate-papo sobre isso? Se você conhece alguém que tem interesse nesse tema, que quer saber sobre esse tema, você pode encaminhar para essa pessoa. Se você vai assistir depois, você pode marcar a pessoa aqui no comentário, pode enviar esse vídeo para ela. Eu vou subir no YouTube também depois, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu percebo muitas vezes, né, as mães, uma dor imensa nas mães em querer que o filho, às vezes, vá para o mundo, que faça as coisas, que tenha coragem, que tenha vontade de seguir, mas que aquela criança não segue. Aquela criança fica ali com aquela mãe, grudada, né, e não consegue ir para o mundo, não consegue fazer algo além daquilo. E aí, algumas mães, às vezes, elas se perguntam, né, onde é que tá errado? Ah, meu filho fez isso, tá errado. Meu filho não tem coragem de seguir. Ou eu me sinto sufocada. E aí a gente precisa olhar um pouquinho sobre isso. Claro que o apego, gente, o apego seguro, ele é importante, né? Quando um bebezinho nasce, ele precisa 100% da mãe. A mãe tem que ficar ali com ele. Os pais, né? Os cuidadores. Mas é ali na mãe que ele vai sentir segurança. No parto, ele tá dentro, né? O bebê cresce ali dentro do ventre da mãe. Sai de dentro da mãe. Tem todo esse processo, amamenta. Então, é muito importante que nesse início, nesses primeiros meses de vida, né? Que um bebê recém-nascido, ele seja, as suas necessidades sejam atendidas por esses cuidadores. É super essencial que isso aconteça, até para a sobrevivência daquele bebê. Mas, quando essa criança vai crescendo, esse bebê vai crescendo, a gente precisa criar autonomia neles. E aí eu pergunto para vocês costumam gerar autonomia nos próprios filhos? Os filhos de vocês dão conta de dar alguns passos sozinhos? Ou os filhos de vocês precisam perguntar para vocês se estão com sede, se podem tomar água, se já podem dormir? Tudo precisa da sua permissão. E aí, o que acontece? Quando a gente costuma, né, criar filhos dependente emocionalmente, é o quê? Aquela mãe, muitas vezes, quando ela tem um filho, ela sente, né, talvez pela primeira vez, a sensação de se sentir amada, de se sentir completa. Porque muitas vezes, gente, a criança, quando ela vem, o amor pelos pais é um amor muito grande. É um amor muito grande. A criança ama muito esses pais. A criança quer muito ter o contato desses pais. A criança faz tudo pelos pais. E aí, quando uma mãe, né, às vezes está passando por um momento mais difícil, ou não, né, às vezes tem ali até um relacionamento bacana, mas quando essa mãe percebe esse amor da criança por ela, ela se sente tão, que fala, é essa a felicidade da minha vida. Essa criança é o meu motivo de ser feliz. Essa criança é tudo para mim. Imagine-se, né, no lugar da criança. Uma criança quer tudo pelos pais. Imagine você tem um relacionamento, seja com um parceiro, com uma parceira, seja o relacionamento do seu trabalho, que você é tudo para o outro, tudo. O outro, para respirar, precisa de você. Como que você se sentiria se você tivesse numa situação, numa relação assim, onde o outro depende 100% de você para tudo? Vocês acham que seria confortável alguém que depende da gente 100% para tudo? Alguém que só olha pra gente, que só confia na gente, que deposita tudo em nós? Seria confortável para vocês? Imagine, coloque-se no lugar. É algo pesado, né?
E muitas vezes a criança ela é colocada nesse lugar pelos pais. Aquela criança é responsável por tudo. É responsável pelo casamento dos pais dar certo ou não. É responsável pelos pais terem casado ou não. É responsável pela felicidade da mãe, pela felicidade do pai. É responsável por a mãe seguir ou não uma carreira profissional. É responsável por a mãe ter ou não um novo relacionamento. Gente, é muita coisa. É muita coisa quando a gente coloca nos nossos filhos a responsabilidade por tudo que é nosso. E aí, algumas vezes, né, a gente, por amar também aquela criança, por perceber o quanto que aquela criança nos oferece de positivo, a gente quer ela para nós e a gente acaba esquecendo que aquela criança ela precisa seguir um caminho, que ela precisa seguir um fluxo, que tem algo para ela aprender nesse mundo. E aí a gente começa, ao invés de dar corda para aquela criança, a gente começa a puxar, e aquela criança não consegue seguir. E aí, quando tá ficando maior, a gente percebe que isso, nossa, já ultrapassou, tá muito difícil, a gente começa a perceber que aquela criança tem as dificuldades, e aí a gente não entende por que a criança não vai, por que ela é tão apegada, por que ela tem tantas dificuldades assim. Mas se essa criança não vai, é porque tem algo que tá prendendo ela, tem algo que tá segurando. O nosso natural, gente, é ir pro mundo, é fazer as nossas coisas, é seguir em frente. Mas muitas vezes nós somos impedidos de fazer isso. E quando a gente é impedido de fazer isso, é porque tem algo ali atrás que tá puxando. E muitas vezes, nós mães, hein, Enedina? Nós mães, nós pais, no geral, a gente acaba puxando a corda dos nossos filhos e a gente não permite que eles sigam. E não é tão fácil assim, né? Às vezes a gente acha, nossa, por exemplo, quando eu trabalho com os pais, né? Eu pergunto para eles como que eles imaginam os filhos dali um tempo. E aí eles sempre falam, né, que o filho já vai ter formado, vai estar estudando, ou já vai estar trabalhando, vai estar com família. Conseguem imaginar esse filho com autonomia no futuro. Mas muitas vezes a gente não dá autonomia para essa criança quando ele ainda é pequeno, quando ela ainda é pequena, para que ela consiga chegar nesse futuro que a gente deseja. E como saber se a gente está fazendo isso, né? A gente sabe quando a gente olha para o comportamento do filho. Quando a gente vê como que o filho está se sentindo, como que ele está indo no mundo. Uma criança pequena, gente, ela já dá conta, ela já vai mostrando para a gente sobre isso. Ela já mostra se ela dá conta de seguir ou não, se ela é muito insegura, né, nesse seguir para a vida. Às vezes a criança, ela precisa mesmo de pedir autorização dos pais para tudo. E aí o quanto que você, que é pai e mãe, encoraja o seu filho a seguir? O quanto que você dá conta de fazer isso? O quanto que você encoraja mesmo o seu filho? Porque encorajar é você dar permissão para ele seguir, é você mostrar para o seu filho que ele pode seguir, que ele vai dar conta, que ele pode ir construindo essa autonomia. Agora, às vezes, quando a gente só fica na base do elogio, ou quando o filho precisa o tempo todo da nossa aprovação, a gente mostra para ele que ele só pode seguir se a gente permitir. Claro que é diferente de educar, é diferente de disciplinar. Claro que isso está envolvido também. A gente precisa sim orientar os nossos filhos, a gente precisa mostrar o caminho para eles, mas a gente precisa deixar que eles sigam um caminho, claro que um caminho adequado. Só que se a gente só fica puxando a corda dessa criança, essa criança não vai seguir caminho nenhum. Ela vai ficar ali grudada na gente o tempo todo. Tem até um vídeo, né? Ele já rodou aí nas redes sociais há um tempo atrás, há mais de um mês. Eu trabalho até com esse vídeo no grupo Mães Conscientes, no programa Mães Conscientes, onde a gente vê uma criança que nasce, a mãe não permite, quando ela nasce, que corte o cordão umbilical. E essa criança, toda vez que ele vai, a mãe puxa. Ele vai, a mãe puxa. Depois a mãe morre e esse filho ficou lá. Ele não consegue seguir, né? Ele continua parado, ele continua travado, ele continua preso. E quantas vezes, gente, nós também estamos presos, né? Às dores dos nossos pais. Quantas vezes nós ainda também estamos presos? Nosso cordão umbilical tá ali, ó, grudadinho, não foi cortado. A gente já carrega mesmo, sabe? As dores de quem veio antes de nós. A gente carrega a carga emocional. E muitas vezes a gente se conecta com a dor do nosso pai, a dor da nossa mãe. E a gente começa a ter situações assim infinitas depois na nossa vida adulta de não conseguir seguir. Às vezes a gente quer proteger os nossos filhos porque a gente não acredita no potencial deles. E a gente quer proteger aquela criança de todo jeito. A gente quer que aquela criança fique, né,
protegida, segura, por quê? Porque a gente não confia nela, a gente não acredita nela. E se a gente não tá divulgando, né? Eu mando, Enedina, eu mando depois, eu tenho ele, tá bom? Eu mando no seu WhatsApp. Se a gente não tá confiando naquela criança, para quem será que a gente olha quando a gente olha para o nosso filho? Quando você vê a dificuldade do seu filho e você olha para ele, para onde que você tá olhando? Às vezes a gente acaba não enxergando os nossos filhos, porque a gente está olhando mais para nós, para nossa criança, que talvez em algum momento se sentiu insegura, se sentiu indefesa, se sentiu desencorajada. E a gente olha para o nosso filho, a gente vê aquela dor em nós, só que isso talvez não é consciente. E ao invés da gente encorajar o nosso filho, a gente, de novo, não permite, né? A gente não permite que ele siga, que ele experimente. A gente só protege. E se a gente só protege, essa criança não vai aprender o caminho dela de seguir para o mundo, o caminho de ter coragem e de enfrentar as coisas. O seu filho não é você. O seu filho hoje pode ter recursos diferentes. O que doeu em você pode ser que não doa no seu filho. Muitas vezes é a mesma dor, mas o seu filho tem um outro caminho. O seu filho não é filho da sua mãe e do seu pai. O seu filho é filho seu e do homem que você escolheu para ter um filho. Então ele carrega outras coisas. A gente precisa permitir que os nossos filhos passem por isso. Mas às vezes aquele desejo de ter alguém ali dependente de nós, que olhe para nós, alguém que a gente possa estar ali, segurar aquilo, olha, eu tenho essa criança. Nada deu certo, minha vida profissional não deu, meu relacionamento não deu, eu não tenho amigos, mas um filho eu tenho. E aí esse filho carrega muito, sabe? Aí esse filho se sente sufocado. E esse filho fica com dificuldade de seguir adiante. Por quê? Porque você só tá ali olhando para ele. E na verdade, quando você olha para esse filho, você não olha bem para a criança, você olha para a sua criança ferida. Para sua criança que foi desencorajada, para sua criança que se sentiu insegura, para sua criança que se sentiu indefesa. E aí você projeta isso no seu filho. E seu filho nunca sente visto, né? Ele nunca se sente visto, ele não vai se sentir capaz, ele não vai se sentir encorajado para enfrentar a própria vida. E aí torna aqueles adultos que não conseguem seguir, né? Que não conseguem ter um relacionamento, se é que eles querem ter um relacionamento, que não conseguem ter um emprego, né? Que não conseguem se sentir bem na vida profissional. E aí torna esse adulto depois. E aí a gente pensa onde é que eu errei, né? Claro que enquanto adultos a gente que segue a nossa vida. Mas enquanto criança, será que essa criança foi mesmo encorajada para seguir? O que vocês acham, gente? Vocês já perceberam isso aí com vocês? Vocês já perceberam isso na vida de vocês? Vocês mães, ou se tem alguém que atende mães, que trabalha com mães, vocês já perceberam sobre isso? O quanto que muitas vezes é difícil a gente deixar aí. Eu já contei aqui uma vez, né, numa live, que teve uma viagem, foi ano retrasado. A gente sempre faz viagens em família, a gente costuma reunir uma vez por ano a família toda e viajar. E eu já tinha organizado toda a viagem, a gente ia fazer, né, uma viagem para o Rio de Janeiro. E a família toda ia, meu marido, claro, eu, né, nossa filha, meu pai, minha irmã, minha sogra, meu sogro, minha tia, minha prima, várias pessoas iam mais de 10 pessoas. Só que nesse caminho eu comecei a trabalhar numa operadora de saúde e eles não me liberaram para viagem, porque eu tinha uma viagem prevista e um curso previsto. Então eles me liberaram para fazer o curso, mas não me liberaram para viagem e eu concordei. E nisso de concordar com ir para viagem, eu não permiti que a minha filha fosse. Eu falei, ela não vai, ela vai ficar comigo porque ela só dorme comigo, né? Nossa, ela só dorme comigo, ela não consegue dormir com outra pessoa. E até então minha filha realmente ela não tinha dormido na casa de ninguém. Hoje ela dorme, né? Ela dorme com a minha tia, ela dorme com a minha tia. Ela dorme com a tia dela, ela dorme com a minha sogra às vezes, então assim... Mas naquela época isso não tinha acontecido. E eu não deixei a menina ir. A menina vive falando de viajar pra praia. Eu simplesmente não deixei. E só depois que eu fui perceber, eu falei, gente, como que eu consegui fazer isso, né? Mas naquele momento era o que era possível pra mim. É uma coisa simples, não é? Uma viagem apenas que eu não deixei ela ir. Meu marido ia estar lá. Ele é o pai dela. Ele sabe cuidar dela. Não sou só eu que sei cuidar dela. Ele sabe cuidar. A minha sogra sabe cuidar dela. Meu pai sabe cuidar dela. Minha irmã sabe cuidar dela. Minha prima, minha tia que estavam lá, elas saberiam também cuidar dela. Mas eu quis a menina só pra mim.
E hoje eu percebo, né, o quanto que aquilo foi um ato, assim, de, talvez de carência mesmo, de ver que tá todo mundo indo e eu ia ficar. Quando eu fiz a escolha, né, para trabalhar nesse local, apesar de eu ter escolhido, eu percebi que não era o que eu queria, sendo que logo depois eu saí também. Mas naquele momento eu impedi. E eu tô dando, né, Sabrina, você já fez também? Tô dando um exemplo simples. Mas se a gente não se atentar, se a gente não olhar para dentro de nós, a gente continua repetindo isso. Aquele dia foi uma viagem. Mas imagina, se eu não olho para isso, se eu não corrijo isso em mim, se eu também não continuo impedindo ela de fazer várias outras coisas, né? Às vezes a gente não deixa os nossos filhos ir para a escola, às vezes a gente não deixa ir numa excursão da escola ou ir para uma festinha, claro, né? Que seja acompanhada, a gente não permite. Aí depois a gente não permite que esses filhos... quer ser jovem aprendiz? Não, você vai só estudar, eu não permito que você seja jovem aprendiz. Aí esse filho escolhe um emprego, não, esse emprego não, esse não. Se prepara mais, filho, fica aqui em casa estudando, prepara mais para você conseguir um emprego melhor. E aí você vai podando. Essa namorada ou esse namorado, não, esse não. Termina com ele, esse eu não aprovo. E às vezes a gente não fala assim de forma clara, mas a gente faz isso. Então a gente precisa ter muita consciência do nosso lugar na vida de um filho. A gente sim é exemplo, os nossos filhos vêm de nós, todo filho é uma parte do pai, uma parte da mãe, de quem gerou esse filho, mas a gente precisa ter consciência do nosso lugar. A gente não pode ser tudo na vida de um filho, porque um filho, né, ele vai precisar seguir para o mundo. E se a gente não... Qual é a nossa disponibilidade de deixar esse filho seguir? Qual é a nossa disponibilidade de ser mãe, mas de saber que além de mãe a gente tem outros papéis? Nós somos mulheres, filhas, nós somos esposas, nós somos amigas, irmãs. Qual que é a nossa disponibilidade de olhar para isso e poder aceitar e poder concordar? O que causa em você ao você ver que seu filho está crescendo? O que você sente? Você tem o desejo de ir lá e impedir que ele cresça e fazer por ele? Você quer fazer por ele? Ou você fica feliz ao ver o caminho que ele está seguindo? Quando você olha hoje para os seus filhos, para sua filha, para o seu filho, qual o sentimento que você tem ao perceber o crescimento e evolução que ele apresenta? Deixa eu ver aqui os comentários. A Enedina falando que também não deixaria. Ai, Enedina. Quando eles são bebezinhos, gente, é isso mesmo. A gente precisa, né? Porque a criança tem uma necessidade muito grande mesmo de dependência. Se não tem uma mãe, um pai por perto, mas precisa de algum cuidador, né? Precisa de um adulto. Mas depois que o filho cresce, a gente precisa aprender a deixar o filho ir. A Sabrina disse que ela já não deixou em alguns momentos, mas em outros ela já deixou. A Sabrina tá falando que sente medo. Pois é, Sabrina, medo de quê, né? Por que a gente precisa sentir medo quando a gente olha para os nossos filhos, para o caminho que eles estão seguindo? Às vezes a gente quer, né, que aquele filho esteja o tempo todo conosco. E a gente pode repetir isso se a gente, por exemplo, vivenciou isso com os nossos pais. Por exemplo, se você, ao casar, você pode ter se sentido com culpa de sair de casa. Ao fazer uma escolha, ir para uma festa, nossa, eu vou e minha mãe vai ficar sozinha, meu pai vai ficar sozinho, e quem vai cuidar deles? Ao decidir, talvez, morar em outra cidade, trabalhar em outro local, você pode se sentir culpa, se sentir culpada mesmo pelo que acontece aos seus pais. Às vezes a gente sente, alguém de vocês aqui sente culpa por algo que acontece aos pais? Sente culpa por ter casado? Sente culpa por estar morando sozinho? Sente culpa por não estar ali 100% cuidando dos seus próprios pais? Alguém aqui já passou por isso? A Sara colocou, eu fico feliz ao ver que ela está amadurecendo. Ela completará 4 anos, é uma fase tão gostosa. A minha também, Sara, ela vai completar 4 anos em outubro. E eu acho lindo, assim, ver que ela sabe fazer as coisas, sabe? Ela acorda, ela pega o banquinho dela, vai no banheiro, escova os dentes, faz xixi, troca de roupa. Eu acho a coisa mais linda, assim, eu fico boba de ver o quanto que eles dão conta de ir, né? Mas quantas vezes a gente sente dó dos nossos filhos? Ah, não, tadinho, nossa, ele é uma criança, ele não precisa fazer isso, deixa que eu faço. Os filhos precisam crescer, é simples assim. Sabrina colocou que é medo do futuro, Sabrina. Então, olha só, você tá no nosso grupo, né? No grupo Mães Conscientes, a gente vai trabalhar muito. Sinto culpa por ter sido rebelde com meus pais. Olha, Sabrina já passou, né?
Se liberte disso, se liberte dessa sensação de que você de que você teria que ter sido uma filha diferente. Você foi a filha que você deu conta de ser. A gente vai trabalhar a relação com os pais no grupo, tá? E aí você vai poder olhar para isso. Mas olha, você foi a filha que você deu conta de ser. E seus pais também tiveram a filha que eram para eles ter. Eles foram os pais ideais para você e você também foi a filha certa para eles. Agora, se você foi rebelde, você tem medo que as meninas também sejam rebeldes com você, né? Mas olha para sua maternidade, olha para você. A pessoa que você era, a filha que você era há um tempo atrás, não é mais a mulher que você é hoje. Então a gente olha para frente, a gente agradece ao que já nos aconteceu, a gente aprende com isso e a gente segue, tá? A gente vai trabalhar isso no grupo, tá bom? A Enedina colocou, gente, eu ainda não tenho filhos, mas já estou aprendendo. E é importante, sabe, Enedina? Eu percebo que muitas vezes a gente, quando, né, a gente está pensando lá em ter um filho, a gente se preocupa com as questões físicas, a gente começa a tomar vitamina, a gente vai no ginecologista obstetra, a gente começa a pensar no quarto do bebê, no enxoval, a gente começa a pensar em quem que essa criança vai parecer fisicamente, emocionalmente, mas a gente esquece de cuidar de nós. E a gente não tem ideia do que vai acontecer, porque quando os nossos filhos vêm, eles mostram pra gente os nossos medos, né? Nossa, esse meu filho... Gente, eu morria de medo da minha filha engasgar. Eu via ela engasgando, ela nem engasgando tava, eu achava que ela tava engasgando. E mostra o quanto que a gente pode também estar com medo ainda do que pode vir, né? Então, os nossos filhos, eles trazem pra gente uma oportunidade de olhar para algo que a gente precisa enxergar e que a gente não precisou olhar antes da maternidade. Mas quando a maternidade, a paternidade vem, aquilo assim escancara pra gente, a gente não tem outra opção a não ser olhar. Então, os nossos filhos, eles trazem, Enedina, a nossa oportunidade de olhar para tudo isso. E é muito importante que a gente vá se preparando para isso, sabe? Porque a maternidade chega assim, ó. Chega assim pra gente. E a gente precisa, sim, se preparar. Porque ser pai e mãe não é simplesmente gerar. Ter a disponibilidade para exercer a maternidade e a paternidade envolve muita coisa. E no meio desse monte de coisa que envolve uma disponibilidade emocional muito grande que a gente precisa ter para a gente conseguir sim ter uma família saudável, para que a gente consiga passar princípios para os nossos filhos. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver preparado. Então faz todo sentido você já estar olhando para isso. Todas as mães, todos os pais, eles deveriam fazer isso, né? Mas a gente só começa geralmente a pensar nisso depois que a criança completa 2 anos, que ela entra naquela fase de explorar mais o mundo, de mostrar mais os desejos dela, aí você fala, poxa, eu tô perdendo o controle sobre o meu filho. Aí a gente quer correr atrás, mas que bom que você tá aqui, tá bom? Então, assim, a gente precisa olhar para tudo isso, sabe? Pra gente começar a dar conta do que tem dentro de nós. Os nossos filhos, eles têm esse... É algo tão lindo, né? De trazer pra gente a nossa possibilidade de olhar. Vocês já perceberam o quanto que hoje a gente tem muitos grupos voltados para mães? O quanto hoje muitas pessoas trabalham com o tema, né? Maternidade, paternidade, como educar os filhos, porque a gente ficou muito tempo perdido nisso tudo, sem saber o que fazer, sem saber como lidar, apenas repetindo o que os nossos pais fizeram. E eu sempre digo, vocês já devem, quem me acompanha, né, há mais tempo deve estar cansado de ouvir, mas os nossos pais fizeram o que era possível para eles e a gente faz agora, né, algo que é possível... Ai, peraí, gente, o que eu fiz aqui? A gente faz também o que é possível pra gente, sabe? A gente faz o que a gente dá conta hoje com os recursos que a gente tem. E nós, vocês podem ter certeza, nós temos mais recursos que os nossos pais, porque a gente recebeu mais. Para os nossos pais foi mais difícil, para a gente é mais leve, para os nossos filhos é mais leve ainda, porque tudo vai melhorando, com o tempo tudo vai melhorando. Né? Se você pensar lá atrás, as coisas que aconteciam lá atrás e o que acontece hoje, é claro você perceber que a sua vida hoje é mais confortável do que quem estava lá atrás. Você tem mais acesso à informação, você tem mais recursos, então isso faz diferente. Então a gente educa os nossos filhos com aquilo que a gente tem dentro de nós, mas a gente pode aprender muita coisa, a gente pode fazer muito diferente. E o quanto que... pode repetir sempre pra gente não esquecer. Que bom. Porque eu repito mesmo, eu acho que não tem uma live que eu não falo sobre isso, né? Agora, essa disponibilidade, né, de ser pai e mãe, essa disponibilidade de exercer essa parentalidade,
o estilo parental, o ser pai, o ser mãe, a nossa forma de ser, gente, isso envolve muita coisa, isso transforma a vida. Na verdade, os filhos, eles trazem também uma oportunidade de transformação para a nossa vida pessoal, de crescimento. Eu nunca cresci tanto, ó, eu sou formada, vai fazer 2008, vai fazer 12 anos, gente. Eu nunca olhei tanto para mim, eu nunca cuidei tanto de mim depois da maternidade. Nunca. E é uma coisa que vem assim, sabe? É uma necessidade que eu percebo de poder, não só pela minha filha, que ela merece, mas eu também mereço, eu mereço melhor, eu mereço cuidar de mim, eu mereço olhar pra mim. E, gente, eu fui descobrindo tanta coisa, mas tanta coisa, sabe? Por isso que eu guio mães nesse caminho, né? Por isso que eu trabalho com mães, por isso eu tenho um grupo, o programa Mães Conscientes, que é para eu poder mostrar para essas mães o caminho que a gente percorre. É um caminho muito bonito. A partir do momento que a gente escolhe encarar isso, olhar para as nossas dores, nos acolher e seguir, a vida é outra, a vida se transforma, sabe? Mas muitas vezes a gente fica perdido olhando apenas para a criança, para aquele comportamento inadequado da criança, colocando a culpa na criança, dizendo que a criança que é mal educada, esse menino é impossível, não sei mais o que fazer. Gente, eu não sei mensurar para vocês quantas vezes por semana eu escuto isso. Meu filho tá impossível, eu não sei mais o que fazer. Será que é a criança mesmo que tá impossível? Eu gosto de dizer o seguinte, né, que o comportamento inadequado que a criança apresenta é uma solução que ela encontrou para uma necessidade que ela tem que a gente não vê. Então, às vezes, você acha que o menino tá impossível, que sei lá, que ele tá pulando demais, que ele tá subindo em tudo. Às vezes, ele só quer ter espaço. A gente precisa dar espaço para os nossos filhos, sabe? Eu lembro, né, quando a Ana Flor era bebezinha, eu tinha visto em algum lugar um negócio de prender os braços do bebê, um negócio louco. Eu não sei pra que eu fui fazer isso. Aí quando veio a enfermeira, né, na primeira semana, a enfermeira vem na casa, né, dos pais pra ver como que tá sendo, se a mãe tá tendo alguma dificuldade. E quando a enfermeira veio, eu quis mostrar pra ela que eu sabia fazer isso. Já ia aprendendo a menina. Ela, não, que isso? Então, assim, às vezes até a roupa que a gente escolhe pra colocar nos nossos filhos é uma roupa que não permite eles se movimentarem. Às vezes você não permite que seu filho brinque porque vai fazer sujeira. Às vezes você não permite se brincar com seu filho porque vai desorganizar a casa. E aí que espaço que essa criança tem para ser criança, para ser ela mesma? Porque criança tem que ser criança. Criança não tem que se preocupar com nada além de ser criança. Claro que a criança estuda, claro que a gente pode sim, ensinar para ela, né, já começar noções de organização, de organizar a casa, ela precisa ter rotina, mas criança tem que ser criança. Criança não tem que se preocupar com problema de pai e mãe. Criança não tem que ficar dando suporte para pai e mãe. Hoje mesmo, fazendo uma constelação de manhã, né? A cliente que veio, ela veio tratar um assunto nada a ver com maternidade, mas ela estava colocando o quanto que ela, a mãe dela coloca ela num lugar de ela ser responsável por tudo. Ela que tem que... A mãe dela fala os problemas, ela que tem que resolver os problemas para a mãe dela. É já alguém adulta, tá? Ela que tem que resolver os problemas para a mãe dela. A mãe dela conta todos os problemas para ela e ela que tem que dar conta de tudo. Se acontece alguma coisa de errado, a mãe dela já vai em cima dela, sendo que ela tem irmãos. Aí eu falei para ela, falei, ó, passa a falar dos seus problemas para sua mãe. É sua mãe que tem que te dar colo, não é você que tem que dar colo para sua mãe. Independente se a nossa mãe tem 100 anos, gente, independente. A nossa mãe, ela é maior que nós, ela dá força pra gente. Então, a gente que leva as nossas questões para ela, a gente que recebe o colo da mãe, não o contrário. Quando a gente fica nessa postura, né, igual se você sufoca o seu filho, você não deixa o seu filho crescer, porque ele precisa te fazer feliz, o seu filho tá tendo que cuidar de você, seu filho tá tendo que te dar colo. Você acha certo uma criança ter que dar colo pros pais? Não. Claro que, gente, muitas vezes os filhos, eles ajudam sim, né? Ainda mais hoje, uma era tão tecnológica, os meninos, eles às vezes sabem mais coisas do que a gente, assim, de como mexer no celular, de como resolver um problema digital, de como fazer isso. Eles estão mais antenados, o cérebro deles está mais pronto para receber informação. Mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo da gente colocar a nossa felicidade nas mãos dos nossos filhos, da gente dizer para os nossos filhos que eles é que precisam, né, cuidar de nós. De que a gente conta com eles pra gente avançar.
Claro que a gente precisa sim ter uma relação, tô de olho aqui nas horas, tá? A gente precisa sim ter uma relação de vínculo, ter uma relação bacana com os nossos filhos, mas isso é diferente da gente jogar a responsabilidade nas costas deles pela nossa felicidade. É diferente. E você sabe disso quando você percebe que seu filho não avança e que você também não. Que você tá ali naquele mundinho. Gente, o que eu arrumei? Coloquei um filtro aqui, Jesus amado. Que isso? Hein? Voltou, gente, eu não sei. Coloquei um filtro ali que eu não entendi. Quando a gente, então, coloca nos nossos filhos toda essa responsabilidade, é muito pesado. Imagine você agora. Imagine que você está trabalhando, né? Você está na sua empresa trabalhando e você trabalha como empregado de alguém. E aí esse chefe, ele fica 100% do tempo que você está lá trabalhando, vamos dizer que você passa 8 horas na empresa, ele fica 8 horas o tempo todo olhando para você, te exigindo algo. Como que você se sentiria numa situação dessa? Não seria nada confortável. E é isso que os filhos sentem quando a gente faz isso também em relação a eles, quando a gente só olha para eles, quando a gente sufoca eles, quando a gente fala, esse é o meu potinho da salvação. E claro que os filhos são muito pra gente, né, gente? Nossa, um filho, assim, é um amor muito grande, assim, não tem explicação. Um filho saiu de nós, ele é um pedaço de nós. Ele é 50% a mãe, 50% o pai. Então é muita coisa, mas ele vai seguir o caminho dele, ele precisa seguir o caminho dele. Então, se você percebe que a sua vida tá travada, que o seu filho também não caminha, você precisa olhar para isso. Na verdade, você precisa acolher a sua criança, você precisa olhar para essa dificuldade, para essa necessidade que você tem e que ainda não foi acolhida. Talvez é a sua criança que está tendo essa necessidade, né, de ter alguém ali colada para cuidar dela. Só que quem cuida da sua criança hoje é você adulto, não é seu filho criança. É você adulto que olha, que acolhe, que cuida, que direciona. E talvez você nunca parou para olhar para sua criança. Talvez você se sentiu muito inseguro, muito esquecido, muito sozinho, né, na sua infância. E agora você tem dificuldade de seguir mesmo. E quando vem um filho, você fala, é a minha salvação. Mas pode ser diferente. Você pode fazer diferente disso, sabe? A gente precisa encontrar um caminho mais leve. E quando a gente está dependente dessa forma, não está leve. Ainda tá pesado, ainda tá difícil. E a maternidade, ela não precisa ser pesada, ela não precisa ser difícil. Claro que ao entrar nela, a gente precisa enfrentar muitos medos. A gente precisa enfrentar muitas barreiras. Porque é a oportunidade que a gente tem de olhar para isso. Se eu não fosse mãe, talvez eu não tivesse olhado para tanta coisa que eu já olhei na minha vida, para tantas modificações que eu já fiz, tantas transformações que eu já fiz na minha vida. Talvez eu não tivesse olhado, porque muita coisa eu só comecei a me dar conta depois que a minha filha veio. Por isso é tão importante a gente estar conectado, olhando, né, sabendo sobre as coisas, buscando estudar sobre as situações, buscando estudar sobre os nossos filhos e principalmente que a gente dê conta de acolher a nós mesmas, sabe? Que a gente dê conta de olhar para aquilo que dói em nós, para que a gente possa acolher e transformar isso. Tem sempre um pedacinho de nós que está precisando de um olhar. Tem sempre um pedacinho da nossa história que está precisando ser acolhido. Tem sempre um sentimento que está sendo rejeitado, que a gente não está dando conta de lidar, que a gente finge que ele não existe, que a gente não olha para ele, porque a gente tem medo. Mas esse medo, gente, era quando a gente estava num outro momento, numa outra época da nossa vida. Talvez que a gente ainda não tinha uma maturidade suficiente, mas hoje, com a história que a gente tem, com a maturidade que a gente tem, com o caminho que a gente já percorreu, a gente já consegue fazer algo diferente. E quando a gente olha, dói, mas é tão libertador. É tão libertador, e aí a gente sente que foi mais um pedacinho que foi curado. E essa cura a gente decide a cada momento, a cada dia. Hoje eu quero me curar disso, hoje eu quero me curar daquilo, hoje eu quero fazer diferente, sabe? A gente pode fazer dessa forma. Mas é uma escolha nossa. Muitas vezes a gente acha que é mais fácil a gente ficar ali preso à criança, prendendo a criança em nós, não permitindo que os nossos filhos cresçam, porque aquele é o caminho mais fácil que a gente encontrou. Mas não é justo nem com a gente e nem com os nossos filhos.
Então a gente precisa aprender a se dar conta disso, sabe? Dessas dificuldades que a gente tem e que a gente precisa acolher. E acolher é muito lindo, acolher é muito gostoso. Tem alguém aqui que tá na live, eu não tô conseguindo ver, que participou do programa Mães Conscientes? Tem? O Instagram antes ele dava a opção da gente ver quem tava na live, mas agora ele não dá mais. Eu tô clicando ali, ele tá mostrando o tempo pra mim. Mas assim, o quanto que às vezes, né, quando a gente também decide olhar, isso pode acontecer de uma maneira, claro que é um processo, mas o quanto que a gente pode perceber que a gente pode olhar, que é possível olhar, que é possível resolver. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá bom. Então, olha só. Eu vou deixar salvo aqui, tá bom? No GTV, a live fica salva. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá bom? Quem tiver sugestão de tema, pode deixar lá para mim, pode mandar aqui ou pode mandar no meu direct, que a gente prepara. Por enquanto, eu tenho feito as lives dia de quinta-feira, 13h. Fiquei 2 semanas sem fazer, porque meu pai estava internado, então eu estava no hospital. Mas voltei, graças a Deus ele tá em casa, tá bem, tá se recuperando. Mas se vocês tiverem sugestões, tá bom? Vocês podem me enviar, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Gratidão. Obrigada, Sabrina. Um abraço, viu? Tchau, tchau.